Bom, meu nome é Ebert e eu vou falar um pouco sobre a minha parte no trabalho, que foi sobre a criação da tabela. Bom, para a criação da nossa tabela, primeiro é interessante verificar se a quantidade de endereços necessários pode ser atendida pelo bloco de endereços fornecidos. No nosso caso, será o endereço 200.200.10.0/24. Vale lembrar também que mais para frente eu vou fazer alguns cálculos, então deixando isso de forma bem clara, que o número de endereços por bloco sempre terá que ser a potência exata de 2. E não esquecer que esses dois endereços são o host e o broadcast. A quantidade de endereços fornecidos do bloco fornecido será de 32 bits menos 24 bits, que vai dar 8 bits de host, que a gente vai pegar esses 8 bits, vamos fazer uma continha básica usando aquela potência exata de 2, que vão ser os dois um do host e outro do broadcast. Então vamos pegar 2 elevado à oitava potência, que vai ser igual a 256, que serão os nossos endereços. Já a quantidade de endereços necessária, teremos que fazer 3 contas. Ela será da seguinte forma: teremos 62 estações e essas 62 estações terão 64 endereços. Então teremos que pegar os nossos dois endereços, elevar à sexta potência, que será igual a 64 endereços no bloco. Como teremos dois blocos com 64, então teremos 128 endereços. Já na segunda parte, já vamos estar com 14 estações e teremos 16 endereços. Fazendo aquela mesma continha, teremos 2 elevado a 4, que nos mostrará que teremos 16 endereços no segundo bloco. Na segunda parte, no segundo bloco. Já que teremos 3 blocos com 16 endereços, teremos 48 endereços no total, somando esses 3 blocos. E por fim, teremos 2 estações com 4 endereços. Fazendo esse mesmo cálculo, teremos a potência exata de 2, elevamos as 2 estações e teremos 4 endereços no bloco. Como serão 5 blocos, então teremos 20 endereços. O total de endereços necessário será de 128, que foi da primeira parte, 48, que foi da segunda parte, mais 20, que foi da última parte. Teremos um total de 196 endereços. Então, o total de endereços será os 256, que foi o primeiro cálculo que fizemos, menos 96, que foi dos últimos endereços. Então, teremos um total de 60 endereços. Bom, agora vamos para a nossa tabela. Eu dividi a tabela em 3 para tentar ficar mais fácil de entender. Na nossa primeira linha, podemos perceber que o bloco foi formado por 64 endereços. Esses 64 endereços variam do endereço de origem, que no caso seria o 200.200.10.0, até o 200.200.10.63, ou seja, quaisquer outros endereços que estejam dentro desses serão endereços do bloco 1. A máscara de rede, no caso dos dois primeiros blocos, serão as mesmas, que serão a 255.255.255.192/26. Essa máscara valerá para os dois blocos, tanto para o primeiro bloco quanto para o segundo. No endereço de host da primeira linha, veremos que os hosts estarão entre o 200.200.10.1 e o 200.200.20.62. Já o endereço de rede e o endereço de broadcast serão os primeiros. O endereço de rede será o primeiro e o endereço de broadcast será o último. Pelo seguinte fato de que o endereço de rede será a origem, o endereço de broadcast será ali o final. Na segunda linha, teremos basicamente a mesma coisa. O que vai mudar serão os endereços, já que na segunda linha teremos a mesma quantidade, 64 endereços. O que mudará será somente os 2 dígitos finais, que serão, no caso, terminará com a 10.64,
terá os 6 primeiros dígitos normal, os 200.200. Os últimos dígitos serão 10.64, será o primeiro endereço, e o último endereço será o 10.127. A máscara será a mesma como o endereço de host será o 200.200.65 e serão esse e o 200.200.20.126 serão esses dois endereços de host. O endereço de rede e o endereço de broadcast segue no mesmo esquema, alterando somente o final. No caso, o endereço de rede será um após o endereço de broadcast. O endereço de broadcast terminou com o ponto 63, o endereço de rede já começa com o seguinte, que será o ponto 64, e o endereço de broadcast dessa segunda linha será o 10.127. Já na segunda parte da nossa tabela foram adicionados mais 3 blocos. Teremos o terceiro bloco, o quarto bloco e o quinto bloco. Esses 3 blocos terão a mesma quantidade de endereços, que serão os 16 endereços. A máscara de rede será diferente, o host, o endereço de rede e o endereço de broadcast também serão diferentes, com quantidades menores de intervalo. No terceiro endereço teremos a variação. Teremos ali 120, o mesmo endereço, entretanto, ponto 128, ponto 129, ponto 130 até o 143. A máscara já mudará a barra final, que no caso dos blocos anteriores era a barra 26, esse será a barra 28. O endereço de host será o mesmo esquema, o 2.00, 2.00.10. Entretanto, mudará o dígito final, que no caso agora será o 127, e terá um percurso menor, que será o 2, e o final será o menor, que será o ponto 20, ponto 142. O endereço de rede segue no mesmo esquema, um a mais do que o endereço de broadcast, então o endereço de rede será o 128 e o final, que será o endereço de broadcast, será o ponto 143. O quarto bloco, com a mesma quantidade, 16 endereços, será os endereços do ponto 144 até o ponto 159, com a mesma máscara, barra 28, o mesmo endereço, barra 28, estando entre, o endereço de host vai estar entre o 10.145 e o 20.59. O endereço de rede, como foi citado, teremos um a mais do endereço de broadcast, então no caso será o ponto 144, e o endereço de broadcast será o ponto 159. E a nossa última linha, com 16 endereços também, será o último com 16 endereços, teremos do ponto 160 até o ponto 175. A mesma máscara de rede, barra 28. O endereço host ele vai estar entre os endereços ponto 161 e 20.174. O endereço de rede será o 160, um a mais do endereço de broadcast do anterior, será o ponto 160, e o endereço de broadcast novo será o 10.175. Agora a nossa tabela ficou um pouco maior, que foram adicionados 5 novos blocos, que são 5 últimos blocos, que esses blocos terão 4 endereços cada. Esses endereços terão a variação de 4 endereços a mais. Então, por exemplo, no primeiro bloco, no sexto bloco, teremos o 10.176 e mais 4, 10.79. Então, teremos ali 4 endereços diferentes e assim segue para os outros 5. Temos o 180, 183, 184 por 187, do ponto 188 por 191, será do ponto 192 ao ponto 195. Essas últimas 5 máscaras de redes terão o valor de barra 30 como diferencial, serão o mesmo endereço, entretanto, a barra 30 para identificar esses últimos 5. O endereço de host terá a mesma variação do 161, 174, 177,
do 177 ao 178, do 181 para o 182, do 185 para o 186, e para o último e do penúltimo temos do ponto 189 e até o ponto 190, e o último terá o mesmo endereço, 2.00, 2.00.10, lembrando que todos os endereços rocha que eu falei terá esse mesmo endereço inicial, repetindo, 2.00, 2.00.10.93 até o endereço 2.00, 2.00.20.194. Os endereços de rede terão a variação a partir do último broadcast, como foi citado como o exemplo de todos os outros. Então, o endereço de broadcast, o do novo endereço de rede será o +1, e assim por diante, foi seguido na tabela. E uma coisa que eu achei bastante interessante para poder identificar os endereços de rede e o endereço de broadcast foram que o último octeto do endereço de rede sempre será par e o último endereço do octeto de broadcast sempre será ímpar. Este é um fato bastante interessante e é isso. Meu nome é Ana Lúcia Schettini Pereira e eu vou apresentar sobre a letra B da questão número 2 do cenário. O controlador de domínio é usado para armazenar dados de contas de usuários de um banco central. É a peça central dos serviços do Active Directory, que fornecem serviços de todo o domínio aos usuários, como aplicação de política de segurança, autenticação de usuário e acesso a recursos. O servidor de endereçamento dinâmico permite atribuir endereços IP únicos e exclusivos para os dispositivos da rede na qual ele está configurado. Os dispositivos configurados para utilizarem IP dinâmico fazem uma solicitação ao servidor, requisitando informações de configurações da rede, local ou remota, para os quais estão conectados. O servidor responde essa solicitação, fornecendo as informações necessárias de configuração IP que foram pré-estabelecidas pelo administrador da rede. Para a configuração dos servidores, usaremos o Windows Server 2019. Para configurar o controlador de domínio, no sistema operacional será aberta a ferramenta Gerenciador do Servidor. Lá será selecionado a criação de um novo domínio ou adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. No gerenciador, adicionaremos um novo recurso e mandaremos instalar. Concluída a instalação, o servidor será reiniciado e após isso poderemos configurar o domínio. Deve-se adicionar a senha para a restauração do servidor e, em seguida, confirmar as configurações de DNS definidas. Então, aceitaremos os termos de compromisso e concluiremos a instalação. Após a configuração, serão criados usuários de rede e grupos de usuários para a utilização das pessoas que serão utilitárias deste domínio. Definidas as unidades organizacionais, implementaremos o gerenciamento de políticas de grupo por meio do Group Policy e aplicaremos as regras necessárias aos usuários e/ou aos grupos de usuários. Após essas etapas, iremos aos computadores da rede e adicionaremos os mesmos ao domínio criado. Então, os usuários já poderão fazer a utilização do domínio. Já o servidor de endereçamento dinâmico é configurado através do protocolo DHCP. Para instalá-lo, é necessário acessar o assistente Windows Componentes, clicar com o botão esquerdo do mouse em Serviços de Rede na lista Componentes e clicar com o botão esquerdo novamente em Detalhes na caixa de diálogo Serviços de Rede. Selecionamos a caixa de seleção DHCP e clicaremos em OK. Para configurar o DHCP, acessaremos o gerenciador de servidor e configurar o escopo, que será o intervalo de endereçamento IP distribuído aos hosts da rede.
Para configurar o escopo, devemos acessar o servidor de DHCP, localizar a opção Adicionar novo escopo e identificar o nome do escopo criado. Em seguida, adicionaremos o intervalo de IPs que serão distribuídos dinamicamente, que será o do 192.168.1.1.0 até o 192.168.1.255, levando em consideração que o primeiro e o último endereço não serão utilizados, pois o primeiro é a identificação da rede e o último é a transmissão. Após isso, adicionaremos o gateway que os usuários desse servidor utilizarão. Adicionaremos também o servidor DNS que será utilizado e, por fim, ativaremos o servidor DHCP e estará pronto para a distribuição dos IPs na rede. O endereço IP dos servidores serão definidos como estáticos, para que não haja nenhuma colisão ou problemas. Seus IPs serão o 192.168.1.252 e o 192.168.1.253. Suas máscaras de rede serão a 255.255.255.0, como definido anteriormente para a rede, e usaremos o DNS tradicional, que é o do Google, 8.8.8.8, e o secundário, o padrão 1.1.1.1, que é o normalmente utilizado. Como dado no enunciado, sabemos que na rede administrativa há 240 computadores e 2 servidores. Dada essa informação, iremos utilizar o endereço IP, que se inicia em 192.168.1.0 até 192.168.255, o qual irá ser dividido em 2 partes. A primeira delas será usada como endereço de rede e a última parte como endereço host. Iremos utilizar a classe C e a máscara de rede que melhor se adequa às necessidades apresentadas será a 255.255.255.0, onde ela será responsável por definir o tamanho da rede. Juntando o endereço IP e a máscara de rede, as partes da rede e host do endereço podem ser separadas. De acordo com o valor do número do endereço IP, a máscara de rede é convertida em um valor binário de 32 bits, que são representadas através de números de 0 a 255, cobrindo assim as 256 possibilidades permitidas por 8 bits. As faixas de endereços começadas com 192.168, como utilizado nesse cenário, são reservadas para uso em redes locais e, por isso, não são usadas na internet. Com isso, temos que o número de hosts que haverá na rede, juntamente com o primeiro IP que não se utiliza e o último IP que é a do broadcast, a máscara ideal a ser utilizada será a 255.255.255.0, que é a barra 24 e que irá comportar os 256 IPs necessários. Meu nome é Laisla e agora eu vou falar sobre a terceira parte do trabalho, que é voltada ao roteamento, tipos e etc. Vou iniciar conceituando brevemente o que é o roteamento. Roteamento é a forma mais importante utilizada na internet para a entrega de pacotes de dados entre hosts. Sua função primordial, desse modo, é realizar a entrega consistente de pacotes fim a fim para aplicações ou outras camadas de protocolos, através de uma infraestrutura de redes interconectadas. Para tanto, o roteamento executa funções de determinação de caminhos de comunicação, de comutação de pacotes por esses caminhos e de processamento de rotas para um determinado sistema de comunicação. De forma análoga, podemos relacionar o roteamento com o GPS, pois ele dá a oportunidade, ele dá as opções de seguir vários caminhos diferentes, pesando séries de fatores diversos em relação a tempo de chegada, em relação à quantidade de carros que estão em tal rua. Daí a pessoa pode escolher qual caminho ela pode seguir, ela quer seguir de acordo com as suas vontades.
Em outras palavras, para que os pacotes sejam encaminhados utilizando a comutação de mensagem ou pacote, uma rota deve ser determinada ou escolhida continuamente. E assim como eu disse há pouco tempo atrás, a determinação e escolha dessa rota é o que foi nomeado como roteamento. Bom, no caso de redes muito grandes e extensas, como essa que a gente apresentou, é usual que se destine um grande tempo de administração só para a alteração dessas tabelas. E é por isso que nessa situação a melhor opção é realmente estabelecer o roteamento dinâmico. Outro fator muito importante é que esse roteamento dinâmico ele possui a escalabilidade que não é encontrada no roteamento estático. As redes com mais de uma rota possível para o mesmo ponto devem ser formadas pelo roteamento dinâmico. Nesse contexto, uma tabela de roteamento dinâmico é construída a partir de informações trocadas entre protocolos de roteamento. Esses protocolos são desenvolvidos para distribuir informações que ajustam rotas dinâmicas para refletir alterações nas condições da rede. Protocolos de roteamento podem resolver situações complexas de roteamento mais rápido e de forma mais eficiente do que o administrador do sistema. Os protocolos de roteamento são desenvolvidos para trocar para uma rota alternativa quando a rota primária se torna inoperável e para decidir qual é a rota preferida para um destino, assim como eu expliquei anteriormente. Todos os protocolos de roteamento realizam as mesmas funções básicas. Elas determinam a melhor rota para cada destino e distribuem informações de roteamento entre os sistemas da rede. A forma pela qual elas decidem qual é a melhor rota é o que determina a diferença entre os pacotes de roteamento existentes. Algoritmos de roteamento podem também ser isolados, centralizados ou distribuídos. No modelo centralizado, todas as rotas são criadas por um único nodo na rede. Na forma distribuída, cada nodo repassa informações sobre alterações na rede para outros nodos, sendo que a rota neste modelo é calculada de forma individual em cada nodo. E a técnica que será utilizada nesse roteamento é o algoritmo de roteamento distribuído, pelo principal motivo de eles serem menos sensíveis a falhas do que os outros algoritmos. Como, por exemplo, o algoritmo de roteamento centralizado possui problemas que podem causar danos sérios a toda a nossa rede. E pelo fato de ser uma rede que vai sustentar todo o instituto, é importante que esses problemas sejam evitados. Como, por exemplo, se caso ocorrer uma falha no nodo que cria as rotas em um roteamento centralizado, toda a rede fica inoperante. E isso se difere muito do algoritmo distribuído. Os tráfegos referentes à mudança nas redes também não representam um grande problema, já que esse distribuído por toda a rede. Mas pode-se dizer que a principal diferença entre o protocolo de roteamento centralizado e o protocolo de roteamento distribuído é baseada em quais dispositivos na rede estão tomando as decisões sobre o roteamento. O nó central é responsável por todas as decisões de roteamento no roteamento centralizado, enquanto cada dispositivo é responsável pelas decisões de roteamento sobre protocolos distribuídos. E como eu disse, os protocolos centralizados têm muitos problemas em comparação com os protocolos distribuídos, como ter um único ponto de falha e assim ser possível o congestionamento da rede ao redor do nó central. Por essas razões, os protocolos distribuídos eles são mais usados e será utilizado nessa rede que apresentamos no trabalho.